Crafar. Gostaria de, primeiramente, tá? Boa noite a todos, a todas que estão aqui. É, é uma reunião hoje que me deixa extremamente feliz. Eu estava comentando agora há pouco, antes de todos terem entrado, que falar Taíntia é falar de experiências espirituais, é falar de transformações, porque a Íntia, ela mantém, né? A Lucila falou uma coisa muito linda, a Íntia mantém e ela é a alma gêmea aqui do Brasil e ela mantém a espiritualidade latente e pulsante. Então, você conhecer a Índia é uma oportunidade única de você pulsar sobre os deuses que ainda estão vivos, né? E há algum tempo, eu não sei há quantos mil anos já, mas faz bastante tempo, eu tenho uma parceria com a Raito, e que foi a empresa criada pela Lucila. E a Lucila, ela é operadora do mundo inteiro, ela faz várias viagens. E a gente tem essa parceria nas viagens internacionais. E esse ano eu entrei em contato com ela, falando que eu gostaria de retornar às viagens internacionais, porque eu passei, a última viagem internacional que eu fiz foi em 2019 e depois eu parei, não fiz mais nenhuma viagem internacional. E eu gostaria de voltar, né, a Leader Trainer com a viagem Taíntia, né, resgatando as iniciações de Ganesha, de Kali, dentro do solo sagrado que é a Índia. E aí a Lucila, ela falou assim, não, vamos fazer um roteiro bem legal. E hoje a Lucila está aqui para apresentar esse roteiro. Gostaria que vocês conhecessem uma escorpina também. Então, vocês estão na mão de duas escorpinas. Bom, agradeço por mais essa oportunidade. É sempre uma alegria, né, fazer viagens aí com você. A última que nós fizemos aí para a Índia foi um sucesso e é bom, né, ver que há um interesse aí para esse local tão incrível, tão mágico. é, que transforma, né? Eu acho que a Índia tem uma energia muito forte e tem essa sabedoria de milhares de anos, onde tudo começou, né? Então, eu fico muito feliz. Se eu puder colocar a apresentação, pode Pode, ser? pode já colocar a apresentação. Aí, qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone, já ir participando, já ir falando, né, para que a gente parte se envolvendo, fazendo uma apresentação dinâmica. Deixa eu falar antes, a Miriam colocou, eu estudei muita coisa, mas é um ensinamento muito difícil de encontrar. Miriam, e eu te garanto que você estando presencial na Índia, você vai com certeza ter um aprendizado vivo, uma experiência viva de muitas coisas legais lá. Então, vamos ver se vocês estão vendo. Aí, estão vendo? Sim, Tá, então eu gostaria também de agradecer, né, a todos vocês que estão aí presentes ouvindo, as pessoas que vão ouvir posteriormente a gravação. É uma alegria realmente poder falar sobre a Índia, esse destino que me encanta, né, que é um mergulho aí na cultura, na espiritualidade.
Então, é disso que a gente vai falar, né? Dessa viagem aí para novembro, com o acompanhamento da Tânia. E novembro é um mês excelente para se viajar à Índia, porque o céu é claro, não chove, vem depois das monções. Monções acontecem em agosto, setembro. E então é um mês assim que eu acho que é um dos melhores para se visitar. Não tá frio, muito frio, né? Porque o inverno lá também não é assim tão frio, é como aqui. E, e a temperatura vai estar assim entre 20, 30 graus, mais ou menos por aí. E do céu limpo, porque depois de chuvas, tá? É um período muito bacana. E como a Tânia falou, a gente já fez coisas juntas e para a Índia novamente é um destino fascinante, onde o passado e o presente se misturam, o misticismo, a religiosidade, espiritualidade, o som, as cores, aromas, é tudo muito intenso. E eu sempre digo que a Índia é um dos lugares assim que tem monumentos, palácios, templos únicos, sabe? Quando você se encontra, se vê diante de tanta grandeza daqueles monumentos, você fala, nossa, que coisa mais linda, emociona, né? E assim, claro, né, no final a sensação dessa transformação. A Lucila falou uma coisa que é muito interessante, né? Primeira coisa que eu tive a sentir uau na Índia foi assim a diversidade de cores e aromas. É muita cor, muito aroma diferente. As cores são vivas, não são cores opacas, são cores vivas. Então, é uma sensação assim que você vai. É muita coisa para você olhar, é um estímulo aos seus sentidos maravilhosos. É verdade. Fora as buzinas, né? Aquela loucura, mas dá tudo certo. Nas ruas, né? Esse barulho das buzinas são bem intenso, mas eles convivem com isso com paz, tranquilos, não tem, dificilmente tem algum acidente, é, e assim vai. Mas é muito colorido mesmo. Falando um pouquinho sobre a Raido, né? Raido vem das runas. Para quem conhece, é um jogo adivinhatório no qual os vikings usavam quando eles iam numa viagem, numa conquista, numa guerra, enfim. E quando saía a pedra, runa, raido, significava que ia ter eh, sucesso, uma evolução pessoal. Então, tá ligado à harmonia, o equilíbrio, sintonia com o ritmo da vida, né? E para viagens significa viagens não só de corpo, mas de alma, ou seja, uma jornada bem-sucedida. E é o que a gente espera. A Raido tem 35 anos, vai fazer esse ano, setembro. E quando eu comecei viagens internacionais, foi o meu primeiro destino, a Índia. Me apaixonei e falei: "É isso que eu quero." E aí a gente foi ampliando de acordo com a demanda. Hoje a gente faz o mundo inteiro, mas sempre com esse propósito de ser viagens com experiências transformadoras, aquelas que as pessoas voltam assim, falando: Uau, algo aconteceu, que somou, estou melhor.
né? Algo que realmente transforme a sua visão de vida, o seu eu interior, que a Índia proporciona isso, né? Bem essa interiorização, essa reflexão, esse conhecimento. Então, você estando lá já sente essa energia. E a gente, claro, proporciona encontros, vivências, e principalmente com a Tânia acompanhando, quer dizer, é unir o útil ao agradável, né? Realmente é uma viagem para além do turismo, uma viagem, é uma jornada interior. E o roteiro. É, realmente é para quem vai, inclusive pela primeira vez, eu acho assim, é o mais indicado, porque visita o Triângulo Dourado, Delhi, Jaipur, Agra, passando por Fatehpur Sikri, Avaneri, que é um local que a gente vem incluindo também, Rishikesh, né? A gente vai falar bastante de Rishikesh também e com uma extensão opcional a Varanasi. Então, a saída é 7 de novembro, hoje cai numa sexta-feira, para embarque, acho que dia 8 de novembro, de madrugada, só vou confirmar aqui. E, por enquanto, nós estamos assim com a melhor tarifa com a Qatar, que é uma empresa maravilhosa, uma companhia aérea, assim, uma das melhores, via Doha, né? E o retorno seria 21 de novembro, que cai, deixa eu ver aqui, 21 de novembro cai numa sexta-feira. Quer dizer, excelente, porque você embarca no final de semana e volta numa sexta, que dá tempo para descansar o final de semana, tem o fuso horário, né, que judia um pouco da gente. Lá eles estão com 8 horas e meia na frente, então sempre tem o jet lag, né? Eu voltei agora faz uma semana do Nepal e Butão e eu ainda tô assim, acordo de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 6 horas da tarde já tenho sono e vai nesse ritmo, assim. Tem gente que tem mais facilidade, né? Mas Um e dia tem depois do meu aniversário, dia 6 de novembro é meu aniversário, então a gente sai um dia depois do meu aniversário para, Uau, né? Então a gente já passa o mês comemorando. legal, com direito a bolinho e tudo. E Ah, aí, é, quem vai para Varanasi, aí volta dia 23 de novembro. Então, gente, começando a jornada aí por Delhi, eu vou pôr um videozinho aqui enquanto eu vou falando. Opa, peraí. Aí. Delhi é a capital da Índia, né? Uma cidade assim fascinante, pelos seus contrastes, tem a parte nova, a parte velha, e tem assim uma diferença enorme, né? Porque a parte nova ela é com muitos prédios luxuosos, as ruas arborizadas, shoppings, né? É assim totalmente diferente da parte antiga. A parte antiga guarda tradições assim, é, enfim, né, que vocês vão poder experimentar, visitar os dois lados. Esse é o Forte Vermelho, a gente visita por fora, ele é enorme, uma construção assim maravilhosa. Visitam esse
tipo um palácio, né? O Jama Masjid, que também é um palácio assim que foi inspirado no Taj Mahal. É, é mesquita, a maior mesquita da Índia, né? Que ah, a maior parte, a maior da população é hinduísta, na verdade, né? Então vocês vão ver muitos templos hinduístas. Porém, uma pequena parte é muçulmana, tem cristã também, tem budista. É, e dentro do hinduísmo tem o jainismo, é uma vertente, tem o sikhismo, então é uma cultura assim super rica, mais de 86% é hinduísta. Então eles são muito voltados para a espiritualidade, mas convivem pacificamente aí com essas religiões. Isso é lindo. A gente tá, a última vez a gente foi num templo, eu não vou lembrar o nome do templo agora, mas que é um templo todo branco, que eles têm todas as expressões de fé. Então tem São Francisco, tem os deuses hindus, tem representação dos deuses gregos. Eu achei aquele templo maravilhoso. É o símbolo máximo do ecumenismo ali que a gente passou. E a convivência entre as religiões também é encantador ver o respeito que eles têm entre eles das diversas religiões. É assim mesmo. O Flor de Lótus é lindo também, Tafé Pará, Sim, que a gente foi. nossa, maravilhoso, maravilhoso. Flor, em formato de flor de lótus, né? Isso. Esse daqui é um templo Sikh no centro lá de Delhi, próximo do hotel que vocês vão ficar. E tem, e assim, como grande expressão, né, dessa vertente do hinduísmo, é, tem esse, do Sikh em Delhi, e tem um que é maior ainda, que é mais ao norte da Índia, o Golden Temple. E é interessante porque eles têm uma cozinha assim que serve refeições para milhares de pessoas diariamente, independente do nível social, pode ser, enfim, pessoas que necessitam, pessoas ricas mas que querem lá e aí são servidos por essas refeições feitas pelos discípulos, né, pelos voluntários. Então, o que a gente proporciona além dessa visita no templo, que ele é muito lindo, é uma experiência de vocês visitarem a cozinha, onde, nossa, é enorme, enorme, tem muita gente lá trabalhando, e vocês podem ajudar lá a fazer o naan, que é o pão indiano. Então, vou ver se eu tenho alguma foto aqui para frente, mas é uma experiência assim incrível. A gente fez o. Quando a gente chegou lá, colocaram a gente para fazer o pão, foi muito legal. Sim, bem legal. E aqui é um Kutaminar, na verdade, é um complexo, né, hoje está em ruínas, mas muito bem conservado, e tem um pilar de ferro, que é do século XI, que dizem que não enferruja. Não é essa torre, né, mas é próximo daí. Eu acho que é um dos lugares mais lindos de Delhi, com parte com arcos,
É assim, muito bonito, tem um templo lá dentro também, enfim, as fotos ficam assim maravilhosas lá, um local muito bonito. Aqui é um portal, o portal de Delhi, porque em várias cidades você encontra esses portais. E ele fica numa área assim super arborizada, gramada. À noite é lindo, parece a Champs-Élysées, sabe? Lá de Paris. Então, é um monumento dedicado aos soldados. É uma área, uma região muito bonita. Vocês passam por lá, visitam. E esse é o que a Tânia comentou, né, Tânia? É. O Templo de Lótus, em formato de flor de lótus. E ele é todo em mármore branco. Aqui tá amarelado porque é à noite, né? E ele tem espelhos d'água na frente, assim, umas piscinas de água, na qual reflete a construção nessas piscinas. E dentro é um local de oração. É assim, lindo. É muito bonito. Ele e tem uma energia espetacular. É esse que eu estava comentando sobre Aham, a representação das imagens. aham, é o Akshardham. O templo de Akshardham, ele é relativamente novo, né? Ele foi terminado em 2005, por aí. E ele foi construído também pelos discípulos, né? Ele é impressionante a arquitetura dele, toda incrustada com esses desenhos. Para vocês terem uma ideia, em volta dele tem por volta de acho que é 114, alguma coisa assim, elefantes em tamanho natural. Quer dizer, estátuas, né, de elefantes ao redor em tamanho natural. É lindo. E dentro tem toda a história de Shiva, de Vishnu, dos deuses indianos, do mestre que eles elegeram, né, para construir esse templo. Então, é realmente um complexo monumental assim que celebra a espiritualidade, a arte acima de tudo e a cultura da Índia. Só que lá não pode tirar fotos. É, tem as lojinhas, tem uma lojinha também lá que você pode comprar algumas coisas relacionadas ao templo e as coisas, né, da Índia, incenso, essas coisas. E tem também, dependendo do horário que é visitado, após as 6 horas, aí para cima, 6, 7 horas da noite, tem um show de luzes. Não sei se você pegou isso lá, Tânia. Pecamos, Cláudia, nesse? Ah, então a Cláudia está falando que pecamos, pecamos. Assistindo, coisa mais linda, muito lindo a representação Ai, que audiovisual, legal. assim, muito legal. Show de luz é maravilhoso. Porque a gente foi assistir um também em um outro lugar que eles fizeram um show de luzes no prédio, né? Não foi num templo, que também foi lindo. Aham. Eles contaram a história viva dos deuses, que eu achei espetacular. É Também isso aí. mas não foi nesse templo. Tem mais um em Jaipur que passa também. Mas essas viagens à Índia, elas são tão intensas. Então, É, eu digo que não é para quem quer descansar, tá? Porque mesmo que a gente deixasse tempo livre, as pessoas elas enlouquecem lá, elas querem ver tudo, elas querem visitar tudo e o tempo livre é para compras, então é intenso. E aí é
um caldeirão de informação que para você digerir tudo isso e lembrar de tudo é difícil. Deixa eu só interromper um pouquinho, Lu. A Pel, ela perguntou assim, qual o motivo da maioria dos templos possuírem espelho táqua? Dentro do hinduísmo, Pel, a água simboliza a purificação. Então, quando você passa pelo espelho d'água, você purifica a sua alma. Fora que o espelho d'água é o reflexo do divino. Então, o divino ele se reflete nas águas e assim ele faz com que entre dentro de você a energia do sacrato. Também tem que, assim, para a gente olhar por espelho d'água e reconhecer dentro de nós o divino que mora dentro da gente, né? E o espelho d'água, também dentro do hinduísmo, significa os olhos de Krishna, que nos olha com amor. Por isso que você vai sempre ver espelhos d'água assim em volta dos templos. Lindo. Aqui, gente, uma foto do pessoal preparando o pão, o naan, que é uma delícia, naquele templo Sikh, aquele Esse a lá gente do... fez, né, Cláudia? E aqui do lado, uma comidinha típica, né, indiana. A gente sempre pede, nos locais que vocês vão almoçar, principalmente durante o dia de visita, são restaurantes escolhidos, né, a dedo, e que façam comida mais sem pimenta, mais ocidental. E à noite, normalmente, são nos hotéis, porque vocês retornam depois de uma jornada intensa e acabam jantando normalmente no hotel. Aí tem opção com pimenta, sem pimenta, né? Aí é questão de escolha mesmo. Ó, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quem não gosta de pimenta, peça sem pimenta, porque o sem pimenta tem pimenta. É. É verdade. Ah, gente, aqui é a loucura da Velha Delhi, aí perto da Jama Masjid, que é uma mesquita. E esses fios, tal, lojinhas, mas lojinhas lindas que vendem coisas para casamentos, para noivos, incrível. Parece uma 25 de março, né, em véspera de feriado, mas a gente faz um passeio de aí de rickshaw, que é aqueles tipo tuk-tuk. Então vocês vão passando no meio da multidão aí, olha, é um dos lugares mais incríveis, assim, sabe? Uma experiência única, realmente. Aí nós vamos para Jaipur. Jaipur é considerada a cidade cor-de-rosa, né, famosa pela arquitetura vibrante e a rica herança cultural. E esse é um palácio, assim, num um circo, não, no meio da rua, né, onde tem um cruzamento de ruas, você vê um palácio, assim, que está aí, todo mundo pode visitar, que é esse, né, e à noite ele fica lindo, maravilhoso, tem esses arcos todos coloridos, repletos de pinturas, né, que contam a história do Rajastão. É, esse esse teto, né, que você passa por esses pilares e, gente, é arte pura, é lindo, lindo, lindo demais. Então as pessoas ficam lá à noite nas escadarias, conversando, né, e é um local gostoso de se visitar.
Aqui já é o Palácio do Forte Âmbar. Antigamente se subia de elefante, hoje não mais, para preservar os animais, né? E ele é enorme, localizado assim no topo de uma colina, e aí tem vários pátios, palácios, jardins dentro. eh, e de lá, é incrível, você vê nas montanhas ao redor, as montanhas amuralhadas, a cidade era amuralhada, né? Então, por três lados, você vê parte daquela muralha. Ô, Esse, Lucila, não, uma dúvida. Essa subida aí que não é mais feita com elefantes, agora está sendo feita como? é feita de jipe, é feita de jipe. Desce, sobe de jipe, desce de Ah, de jipe, Jeep, né? enquanto os vendedores vão vendendo e jogando as coisas para Tem você gente comprar. louca. Nossa, é uma loucura. Eles vão correndo atrás e jogando mesmo, né? Para você pega e fala, ai meu Deus, o que eu faço com isso? Não, não quero, quero. Aí eles vão negociando, porque a Índia fez parte da Rota da Seda, né? E eles têm isso assim no sangue, de negociar, de vender. É uma arte para eles. E a gente aprende muito. Depois que você vai para lá, você vira um expert assim em negociar, porque você entra nessa energia e para comprar as coisas, eles esperam que você peça desconto, eles esperam que bater um papo com você enquanto isso. Se você não é, pede é- desconto, ele nem continua o papo com você. Ele vira as costas, tem uns. Ele tá esperando você pedir desconto para negociar, para conversar, tá onde você vem. É muito. Não, não pode aceitar o primeiro preço, Kraut. É sempre tem uma conversa ali para negociação. Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que cabe bem aqui, né, no Forte Âmbar, que as pessoas não sabem, né, que na Índia e em toda a parte espiritual, esotérica, o âmbar é uma resina, né? O âmbar é uma resina de eucalipto petrificada. E na Índia, esse âmbar é usado na medicina Ayurveda. Então, quando a gente vai para o Forte Âmbar, a gente foge um pouquinho assim, né? Para fazer uma meditação, para se conectar a essa energia de purificação e renovar as nossas forças vitais, que é o nosso prana. Então, a gente consegue no Forte sentir a pulsação dessa energia de proteção e assim a gente sela o nosso campo vibracional. Só um. Muito legal. Além de venderem também joias, semijoias e a prata, né? Em Jaipur vocês vão visitar uma rua que é a rua de comércio de lá, que é focado, né, entre outras coisas, nessas. Ai, tem muita coisa linda lá, muita. Anéis, brincos, colares, e tem com essa pedra também. E esse palácio, gente, é assim, de tirar o fôlego mesmo. Ele tem pedras preciosas incrustadas, sabe, nas paredes, e essas janelas que parecem renda, arquitetura assim super linda. É as rendas Esse, que eles fazem no símbolo da colmeia tapelha, né? Para simbolizar em oxatonal, que é como se fosse uma colmeia para simbolizar a fertilidade, para simbolizar a doçura da vida. Isso eu aprendi com o Kia, que estava com a gente da outra vez que a gente foi lá. caramba, muito legal, né? Adoro as suas explicações, muito lindas. E aqui também, né, o Palácio dos Ventos, ou Hava Mahal,
Ele hoje em dia é só uma fachada de janelas aí rendadas também, e foi construído, era um palácio, né? E aqui nas janelas as mulheres da corte, elas ficavam nas janelinhas olhando, observando a vida nas ruas, sem serem vistas. Então é um cartão postal de Jaipur, e essa cor, gente, ela predomina nessa rua principal, que eu falei que é a Rua de Comércio, onde todos os prédios, as lojas, a arquitetura nessa cor. Por isso, Jaipur é conhecido como a cidade cor-de-rosa. Esse daqui é um templo, Birla Mandir. E ele é lindo também, assim, mais no alto, todo em mármore branco. E é um momento, assim, de contemplação. É um templo hindu, né, dedicado a Vishnu e a Lakshmi, onde reina a paz, a espiritualidade. E lá é um local onde vocês vão vivenciar um cerimonial, a arte que vai estar presente também em Rishikesh, Varanasi, só que nas outras cidades tem o Rio Ganges e é feito à beira do rio. Aqui não tem o rio. Então, os sacerdotes, eles fazem esse cerimonial dentro do templo. Depois dão uma bênção, bem profundo, é muito lindo. E aqui, Tânia, a última vez que eu fui, que eu não tinha percebido, eu comecei a ver as figuras em volta, né, as pinturas em volta, e tinha Nossa Senhora, tinha os santos, católicos. Falei, meu, o que está fazendo isso daqui num templo hinduísta? É esse que eu comentei no começo, né? Que a Cláudia falou da Frutilotus, mas foi nesse que eu vi a maior representação de ecumenismo que a Índia pode ter, porque eles fizeram uma homenagem a todas as religiões, tem vários. O que é que estava nos acompanhando mostrou para a gente as várias imagens dos Uhum. santos, dos deuses, tudo junto. Não, é impressionante, lindo demais. Esse daqui é um observatório, Ai, é Jantamantara. maravilhoso esse observatório. E é incrível como algo que foi feito há milhares de anos ainda funciona, porque é um observatório astronômico, né, do é, século XVIII, na verdade. E ele é um patrimônio da humanidade e tem esses instrumentos impressionantes que revelam o conhecimento astronômico que era avançado na época, né? Conforme. Até agora, viu? Porque a gente teve a sorte de, quando a gente chegou lá, ter um astrólogo fético lá e a gente ainda teve uma aula ainda, não lembro mais, porque a astrologia vética ela é muito diferente da nossa, mas ele deu uma aula pra gente sobre astrologia vética. Aí as meninas, não, qual que é o meu signo? Qual que é o meu? Deixamos o Kia meio doido e ele foi explicando para a gente, foi muito legal. Porque aqui tem todos os ciclos do zodíaco, tem quando bate o sol, dá para saber o horário. Enfim, para quem entende um pouco, né, de astronomia, astrologia, enfim, é bem legal. Esse daqui é o City Palace. Jaipur, assim, tem muitos palácios. E o City Palace é quer dizer, foi, ainda hoje, né, é residência
da família real, mas eles não têm mais poder, seriam os marajás, né? Então, existe ainda o marajá, a filha linda, e quando eles estão lá na residência, tem uma bandeirinha, eles deixam a bandeirinha em que eles estão lá. É, mas é assim, fantástico. Tem dentro, tem um pátio enorme, e aí tem a parte, o palácio de verão, palácio do inverno, do outono, da primavera, então de todas as estações. Esse local a gente vem colocando também, provavelmente vocês não viram, mas chama Chand Baori, é um dos maiores e mais antigos poços escalonados do mundo, com mais de 3.500 degraus, perfeitamente aí alinhados, como vocês podem ver, que é uma verdadeira obra-prima assim, de engenharia da arquitetura indiana. Por aqui de novo para vocês verem, é fantástico. É, esse realmente a gente não viu, não. É lindo. E eles, isso é, era um poço, né? Um poço acho que eles colocavam água também. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. E Jaipur é um local que a gente também oferece algumas experiências, como a Tânia falou, consulta com astrólogo. Então a gente coloca essa experiência para vocês. Pintura de rena nas mãos, enfim, tem várias surpresas aí. Jaipur, ela é a capital do Rajastão, do estado do Rajastão. Então, o Rajastão é um estado assim onde você vê influência aí da Ásia Central, Uzbequistão, esses países, né? E tem uma arquitetura totalmente diferente, toda em arcos. é, bem diferente mesmo e muito colorido. As mulheres se vestem assim com aqueles sares coloridos, cheio de colares, de. Eu falo que quando a mulher vai para a Índia, ela volta assim muito mais feminina, muito mais. Ela gosta de usar essas coisas porque é inspirador, né? Como elas usam essas né, para se enfeitar toda. Tem um princípio, né, na Índia. Por exemplo, a mulher que não usa pulseira, mulher que não usa, pelo menos uma maquiagem, eles falam que é uma mulher infeliz. Então, eles falam que para representar e para atrair a felicidade, tem que estar com pulseira. Eu não uso normalmente, eu uso pulseira, mas eu não uso tanta coisa, né? E eu lembro que teve um dia que eu teci, né, para tomar o café da manhã, o que olhou para mim e falou assim: Você tá triste hoje? Falei, não, não tô triste, não. Aí ele falou, nossa, mas você tá sem batom, sem pulseira. Falei assim, acabei de acordar. Ele falou assim, não, tem que ter um batom, uma pulseira, porque isso é símbolo de felicidade, né? Então, eu achei isso muito interessante. Ó, Lucila, a Cláudia está perguntando se no roteiro talvez a gente tenha a oportunidade de ser convidado para assistir algum casamento. Olha, tem épocas, né, mais favoráveis para que tem casamento de acordo com a posição da lua, dos astros e tudo mais. Eles levam isso muito a sério, né, esses estudos. E se há casamento, sim, muitos acontecem nos próprios hotéis. E aí é fácil de você ver, porque é muita gente, e eu acho que com jeitinho, chegando, né, conversando, olha, queremos ver, eles convidam você, entra, participa. Então é uma experiência muito legal, sim.
Você Se lembra que tiver. o Kia parou o carro, o ônibus, e a gente desceu para acompanhar um casamento, que a gente dançou no meio da rua com todo mundo, Nossa! porque teve o casamento, né? E eles saem na rua. E aí o Kia falou assim: vamos parar porque vocês vão ver um casamento. E a gente desceu e dançou na rua no casamento. Lindo, muito Nossa, lindo. vocês aproveitaram, hein? Vixe, aprontamos, né? Apontamos. E o casamento na Índia ainda tem o dote, né? Então, a família do noivo ahn, paga um dote para a noiva, para a família da noiva, em ouro. Então, elas estão sempre com esses colares, essas coisas, né? Justamente vem aí do dote. E aí, né? Aí a gente vai para Agra, é, e a cidade símbolo aí do amor eterno, lar dos monumentos mais famosos do mundo, aí entre eles o Taj Mahal. O que falar, né, do Taj Mahal? É um patrimônio da humanidade, e tanto ao amanhecer, quando bate a luz do sol, quanto o entardecer, o pôr do sol, ele se tinge assim, meio de rosa, porque ele é todo em mármore branco, e fica assim, realmente uma obra-prima, sabe? Construída aí na época, Shah em homenagem à sua esposa Mumtaz Mahal. Então, no leito de morte dela, no parto do 14º filho, ele prometeu construir um mausoléu. E, e aí a gente se sente assim muito pequeno perto dessa construção tão gigantesca é incrível. E com pedras preciosas também incrustadas na parede. É, tem uma similaridade, né? Tudo que tem de um lado tem do outro, as colunas, é tudo idêntico. E quando você está em frente ao Taj, as pessoas mais sensíveis, elas sentem essa vibração do amor. Porque você imagine que foi feito por amor, diz a lenda, e em 1630 e pouco. E todas as pessoas que vão lá visitá-lo, são milhares aí por dia, elas ouvem essa história de amor, e é falado que ele foi construído por amor. Então parece que o amor ficou uma coisa assim tangível, uma energia que você sente, essa vibração. Toda vez que eu vou assim, visitar o Taj Mahal, eu choro, me arrepia, porque é uma energia muito gostosa, é lindo. Aqui, visto por cima, ele fica às margens do rio Yamuna, né? E aí nos lados também tem essa construção. Ele levou mais de 20 anos para ser construído e teve mais de 20 mil homens também, os mais renomados, assim, arquitetos e engenheiros do mundo inteiro. Aqui um pouquinho das paredes, né? Essas inscrições nas paredes, as pedras. E no Taj Mahal é o dia que todos vestimos branco para fazermos o rito de consagração do amor, né? Dessa união do amor, dessa alma gêmea, para quem já encontrou a alma gêmea, para fortalecer, para quem está à busca, para abrir os caminhos. Então, no Taj Mahal, no dia da visita do Taj Mahal,
todo mundo, né, tá de branco, porque a gente entra celebrando e festejando este amor. Lindo. Aqui mais um pouquinho. É, aqui na verdade já é o Forte de Agra, um complexo assim de um palácio em arenito vermelho e tem todos esses arcos. é, Que é onde que ele e ficou preso para observar, né? Não é? isso, ele passou o resto da vida dele aí preso é, em outra parte aqui desse palácio, né? Quando os filhos decidiram prendê-lo, aprisioná-lo, porque ele mostrou a intenção de fazer um outro, de construir um outro Taj Mahal. E aí os filhos, né, acharam que ele estava meio louco e aprisionaram ele. Muito bem. E aí a gente segue depois para Rishikesh. Rishikesh é uma outra Índia, é um outro estado e é diferente de tudo. É uma cidade considerada sagrada às margens do rio Ganges, que nasce aí dos Himalaias e passando, né, por Rishikesh, a água é limpa, dá para entrar. E é conhecida como a capital mundial do yoga. Rishikesh é um local assim de muita espiritualidade, vibrante, com inúmeros ashrams às margens aí do rio, templos, espaços dedicados à meditação, autoconhecimento, yoga. E a gente passeia, né, pela cidade. Tem duas pontes aí principais, a gente passa por essas pontes também, Lakshmanjula, e aí tem comércio também, que é uma delícia, aquelas imagens, sabe, dos deuses. É, tem também uma marca que depois a gente dá as dicas para vocês, mas uma marca de cosméticos, de cremes para dores, para imunidade, que é o Himalaia. Então, eu sempre, quando eu vou, eu trago muito, muito. Dessa vez eu encontrei no Nepal, nós esgotamos com os produtos lá dos mercados, que todo mundo queria comprar, além de muito barato, mas muito barato mesmo. É um produto, assim, muito sério, é um produto que faz assim super bem. Então tem o Chyavanprash, que é justamente para quem faz Ayurveda, Chyavanprash. Ele é feito de ervas, mas para a imunidade é ótimo. Tem o Geriforte, que é um comprimido, que também é ótimo para a imunidade. Então, como eu falei, tem shampoo, tem cremes para pele que são maravilhosos. Tem muita coisa. Para quem gosta de Além, né? ervas, tem muita coisa que a gente aprende das ervas. São ervas que são semelhantes, que a gente encontra na Índia e encontramos aqui também. Deixa eu só falar, a Luciana, a Lilian falou do espelho Táqua, né? Que eu já tinha falado lá em cima, papel, que é para representar o tifino de uma forma resumida. E a Luciane perguntou que as noivas casam de vermelho e o branco é para viúva. É isso mesmo, Lu, não mudou, não. Dentro do hinduísmo, a viúva veste o branco porque no hindu não é o preto que é símbolo de luto, e sim o branco que é o símbolo de luto e de renúncia. E as noivas, elas casam de vermelho porque o vermelho é símbolo de prosperidade e felicidade. Então, é por isso que as noivas casam de vermelho. Isso mesmo. É, tem um cerimonial que acontece também, como eu falei, o a arte.
que são sacerdotes, e nesse local é muito forte, à beira do Ganges. São 9 sacerdotes com esse fogo, né, que eles ficam rodando, fazendo mantras. É um momento assim muito muito forte, muito intenso. Vocês visitam a gruta de Vaishista, é um sábio que se iluminou aí nas montanhas, né, do lado do Himalaia, mas que desce o rio Ganges. Aí nesse dia é legal vocês levarem uma segunda roupa, porque dá para entrar no Ganges, dá para fazer uma vivência, é lindo. Tem esse templo também, enfim, tem uma série de templos lá, e tem a cidade de Haridwar, fica lá perto, de Rishikesh, que vocês visitam, também considerado uma cidade sagrada. Não sei se vocês já viram, acompanharam, tem o maior evento religioso do mundo, que é celebrado na Índia, a Kumbh Mela, que reúne assim centenas de milhares de pessoas. É uma loucura. E acontece em 4 cidades, e uma delas é Haridwar. É, diz a lenda que o bem e o mal estavam brigando, brigaram por 12 anos por um néctar da imortalidade. E quando o bem ganhou, obviamente, ele, voando, deixou cair 4 gotas. E essas 4 gotas caíram, em 4 cidades. E uma delas, então, é Haridwar, que também tem a arte, tem templos. É interessante aí que vocês visitem. E para quem quer seguir para Varanasi, né, seria uma extensão opcional para quem tem disponibilidade, enfim, quer aproveitar já que está lá. Varanasi é conhecida como a cidade da luz, né? Onde a espiritualidade é forte e tudo isso às margens aí do Ganges. Não é uma cidade assim com construções assim maravilhosas, mas ela é muito forte nessa energia. É, Então, é considerada a cidade mais sagrada do hinduísmo e uma das mais antigas cidades do mundo, continuamente assim habitada há milênios. E lá realmente dá para vivenciar assim, momentos profundos e tocantes. A gente faz o passeio de barco logo ao amanhecer para ver o nascer do sol no Rio Ganges, observando os ghats, que são essas escadarias, né, onde os peregrinos realizam aí seus rituais de purificação, fazem yoga, oram, cantam mantras e, e fazem um passeio também próximo de lá. Aqui é o pôr do sol. O pôr do sol é assim, um dos mais intensos que eu já vi. É muito forte. E lá também onde tem as cremações. Então, você fazendo o passeio de barco, você vê as cremações nas escadarias, né? Dá para ver, não pode fotografar nem filmar, mas também é bastante forte, Eu e bastante a forte. Cláudia entramos no cancho e saí. É, é, Mergulhamos. uau! Ele aqui ele não está assim tão limpo como em Rishikesh, em Haridwar, né? Se for para entrar, eu aconselho que entre mais no norte mesmo. No Rishikesh eu faço a iniciação, né, nas margens
lá do Tucanches. No Rishikesh, a gente entra em contato com a energia Tateu Saako ali, né? Aqui foi uma toiteira até o Itakraut mesmo, mas foi muito bom. Nada como E tomar aí, doxiciclina antes. ah, gente, e aqui eles fazem o ritual também, a arte, né? Toda noite. É sempre às 6 horas da tarde, em todos os dias, em todas essas cidades consideradas sagradas. Aqui, para uma foto dos sacerdotes aí fazendo o cerimonial. Próximo de lá tem Sarnath. Sarnath é onde Buda fez o primeiro sermão. Então, é muito importante para o budismo. É, aqui, para vocês terem uma ideia, né, a hotelaria ela é muito boa. Então, Le Méridien, em Delhi, que tem 3 noites. Esse ITC Rajputana em Jaipur, que é maravilhoso. O Jaipi Palace em Agra. São hotéis muito bem selecionados. Em Rishikesh, esse é o meu preferido, Divine. Divine é à beira do Rio Ganges, onde vocês podem fazer yoga de manhã, não tem um salão assim, que você parece que está em cima do Rio Ganges. É uma construção assim que proporciona uma vista para as montanhas. E você está entre as montanhas aí e o rio. Gente, é assim, é uma experiência única estar nesse hotel. E em Varanasi, Al Hamada, né, que é hotel bom também. Falando um pouquinho sobre o investimento, né, e uma promoção que a gente guardou para fazer justamente aí para vocês hoje. Essa viagem, ela tá US$ 3.390 por pessoa em apartamento duplo, ou seja, compartilhando com outra pessoa. E aí, para quem quer fazer a extensão Varanasi, mais 737 em duplo. E a gente está com essa promoção que quem fechar ainda em maio vai ter um parcelamento diferenciado. Ou seja, tem uma entrada e 7 parcelas iguais no cartão de crédito. Ou seja, parcela, gente, de US$ 339 só por mês. Tá muito bacana. Esse preço da viagem tá assim, excelente, de verdade, porque a gente que faz viagens direto para lá, tá um preço com tudo isso que oferece, muito bom. Então, é o momento de quem tem interesse entrar em contato com a gente, aproveitar essa promoção para diluir aí as parcelas, né? E o aéreo com a Qatar, ah, deixa eu ver, deve estar, é que cada dia a gente tem que atualizar, né? Mas ele estava em torno de algo por volta de 1.500, US$ 1.600, incluindo a taxa de embarque. Sendo que também é parcelado aí em 5 vezes. É, então, eu fico aqui com os contatos, né? Depois, ah, a Tânia pode mandar a gravação, inclusive, para vocês, mas quem tiver interesse, quiser aproveitar essa vantagem aí do parcelamento, já entra em contato conosco, converse com a nossa equipe, né? Pode ser via e-mail, atendimento@raido, ou
no WhatsApp, eu acho que é mais fácil, esse 59904100. E aí já reserva a sua vaga, né? Agora eu vou parar de compartilhar e aí vocês podem fazer as suas perguntas. Tirar as dúvidas, né? É, E nesse valor, né, nessa viagem, todo lugar mágico, a Cláudia já viajou comigo, ela sabe disso. Todo lugar mágico serão feitas as vivências, meditações. Nos templos certos estaremos fazendo as iniciações. Então, você vai sair dessa viagem com a iniciação de Ganesha, com a iniciação de Lakshmi, com a iniciação do amor, da abertura do amor, fora as diversas experiências em que você encontra, né, e que a Raito separa, sempre tem surpresa de experiências mágicas, né? É, sobre a Jaqueline, são valores separados. Jaqueline tem o valor do terrestre, que está sendo feito em 7 vezes, ó, vocês ganharam um parcelamento maravilhoso. E aí o aéreo em 5 vezes, tá? Então, são valores separados. Andréia, tem vários templos de Ganesha, tem vários templos de Kali, não é um templo só. O único Deus que tem um templo na Índia, que na realidade não são um, são 2 templos que ele tem, é Brahma, porque Brahma, no dia que foram fazer a festa de celebração dos deuses, Brahma encheu a cara e esqueceu de ir na festa dos deuses. Então, ele não é um deus ou um rato assim em todo lugar na Índia. Então tem só 2 lugares que tem o templo de Brahma. Os outros deuses, eles são deuses são ratos. Então em cada esquina da Índia tem um templo para os outros deuses, tanto para Ganesha, quanto para Lakshmi, quanto para Kali. Kali, então, chove templos de Kali na Índia, né? A gente vai pelo menos passar, se for igual tá outra vez, a gente vai passar pelo menos em uns 5 templos de Ganesha. A gente visita, porque toda esquina tem. Da vez passada a gente chegou até o Kia falou: vocês querem participar de uma cerimônia? Todo mundo topou, lógico, né? E a gente foi para a cerimônia, foi muito interessante. o Templo de Brahma fica em Pushkar, também no Rajastão, é, próximo, vai, de Jaipur, mas não está incluído no roteiro. E por incrível que pareça, né, Brahma, assim, é o nosso Deus, é o top, né? O templo não é bonito, sabe? Não tem nada assim, ele é simples, é um dos mais simples que tem. Então é bem interessante isso. Eu perguntei quando eu fui para lá para o Kia, por quê, né? Primeiro que a gente visitou, e eu achei o templo simples também, e eu falei, mas por que tem tão pouco templo de Brahma? E aí ele contou essa história. Ele falou assim que ele, no dia que teve a festa, Brahma encheu a cara, e esqueceu de aparecer na festa. E ele não ficou um rato, né? E Ganesha é o deus que mais tem templo na Índia. Por quê? Porque foi feita uma celebração, né? Foi feita uma celebração, não, uma competição de quem seria o deus. Porque eu não sei se vocês conhecem um pouco de mitologia hinduísta, a Índia só tem 365 mil deuses, só. E cada um achava que um era mais importante do que o outro. Aí Shiva deu a seguinte proposta: vamos fazer uma competição. Quem der 3 voltas no mundo e checar primeiro, vai
ser o Deus mais importante e o que vai ser mais honrado na Índia. E aí, Ganesha é um elefantinho, ele é curtinho, o animal, tipo o terto Ganesha, é um ratinho. Ele falou assim: Mas eu não vou conseguir dar 3 voltas no mundo. E aí, o que que ele fez? Ele pegou Shiva para parte, colocou no meio de um salão e deu 3 voltas em volta de Shiva e para parte. E aí ele começou a gritar assim: Eu ganhei, eu ganhei. Nesse momento, todos os deuses vieram para o salão e Shiva estava bravíssimo. Onde já se viu, moleque? O que que você ganhou? Ganhei. Papai e mamãe são o meu mundo. E quando eu dou a volta em papai e mamãe, eu estou dando a volta no meu mundo. Ganesha foi elevado ao Deus principal do hinduísmo, um removedor de obstáculos e também um Deus de prosperidade e abundância. Toda casa que segue o hinduísmo tem que ter a imagem de Ganesha na casa para entrar. E ele também é o Deus da sabedoria. Então, é o Deus que tem mais templo na Índia. Tânia, parabéns! Olha, você tem assim um conhecimento da Índia que é espetacular. Olha, parabéns! Muito bom. Eu gosto do hinduísmo, faz parte da minha pesquisa pessoal, o hinduísmo. Na, Que no, no- maravilha. na Índia, temos deuses que regem a gota de água, a primeira gota de água que cai na chuva. Tem um Olha, Deus específico para essa gota d'água. nossa. Olha, eu que fui 21 vezes para lá, eu não sabia disso, não. Por isso que eu falo, olha, ir na companhia da Tânia, ai, gente, deve ser assim o máximo, muito legal. É mais que uma vivência, né? Mais do que uma viagem. Realmente é uma soma aí de conhecimento, de sabedoria, né? É bem legal isso, bem legal. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Ah, pode falar. Meu... Tudo bem? Oi, Lucila. Ariane, Oi, eu te Tânia. conheço. Ah, Não é Ariane Morassi? Ariane Bueno. É, Conhece, esse, claro. Eu sou a Ela ex-mulher foi do para José. Machu Picchu. isso, prazer em te ver. Nossa, que legal. Legal te ver também. Eu queria Legal. saber se todo o roteiro, o valor, vai estar disponibilizado nesse grupo. Vou colocar. E também queria saber se vai ter conexão onde. Ah, sim. A conexão é em Doha. É, a Hum, gente está com essa opção, né, de viajar via Catar. Para vocês terem uma ideia, São Paulo a Doha, que fica aí nos Emirados, dá mais ou menos umas 14, 15 horas de voo. De lá para Delhi, mais umas 4 horas e meia, por aí. Então, normalmente tem conexão rápida, né, com algumas poucas horas aí. E o aeroporto de Doha, ele é lindo, ele tem um jardim, os maiores jardins que eu já vi dentro do aeroporto. Então, mesmo que tenha algumas horas assim de conexão, é uma delícia ficar lá. Você curte assim muito o aeroporto. É, e para quem quiser, obviamente, pode sim fazer uma parada, um stop, ficar umas 2 noites para conhecer Doha. É um local muito bonito, tem o seria sul, legal. são os mercados, tem museu, um museu muito bonito. Enfim, é uma outra pegada, né? Uma outra cultura, mas eu acho que está passando por lá, se puder, né, pode fazer essa parada também. Ai, legal, Lucila. Gratidão pela
explicação. Ai, muito bom te ver, Ariane. Eu Muito também bom, gostei de te obrigada. ver e saber que é você, que é a sua equipe. Eu Acho que você gosto, já adoro. viajou com a gente, né? Ai, para todo quanto foi canto, foi com vocês. Ai, que bom, fico Um feliz. monte. E por um acaso a Denise ainda tá de guia aí? A quem? A Denise. Então, a Cadê? Denise, quando a gente precisa, a gente chama a Denise para guia. Ai, porque para mim, ela é inigualável para ir com a gente do Brasil para fora. Ela é muito boa. Nesse É, caso, como a Tânia já conhece, tem os guias lá falando portunhol, né? Não há necessidade de colocar um guia saindo daqui, porque lá vocês vão ter todo o acompanhamento do início ao fim com o guia, sempre com a nossa ah, o nosso, enfim, nossos serviços, né? E vamos estar sempre acompanhando vocês. legal. Deixa eu perguntar Obrigada. uma coisa. A data de saída é 7 de novembro e o retorno? 21 de novembro, para quem vai 21. fazer até Rishikesh, ou Uhum. 20, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas vocês Tem- podem Paraná. pedir o roteiro, tá? Já Que a coloquei no gente grupo. manda. Tá, beleza. Acha, pois? Já coloquei. Eu só não sei se a Rachar tá no grupo. Tá No grupo que eu entrei aqui? Sim, Caminho da Alma. Já tá assim. Eu sim, acabei de pôr no sim. grupo. Então, ou volta dia 20, chega dia 21, né, em São Paulo, ou quem faz Varanasi chega dia 23. Tá. E aí, gente, agora, para vocês terem uma ideia, parcelamento tá em até 5 vezes. Ou seja, quem para essa promoção, quem fechar agora, aumenta 2 parcelas. Então, vale a pena. Mais dúvidas? Então eu gostaria de deixar aqui. Amanhã todo mundo ligando lá para a Raid para a gente fechar essa viagem, né? É uma viagem espiritual, histórica. Tenho certeza que vocês vão sair com uma experiência maravilhosa, com lembranças divinas. E a Índia é um dos destinos que é assim, se você pretende realmente conhecer a espiritualidade viva, a Índia é o seu objetivo. Eu já fui para o Egito, eu já fui para a Grécia, eu já fui para vários lugares que são maravilhosos, tem muita história. É lógico que aí eu vou puxar um pouco a sardinha para mim, que quando eu levo um grupo para um dos lugares que são um forte de energia, eu sempre vou tentar resgatar o máximo de energia daquele lugar, né? Vamos para a Turquia, enfim, a gente vai resgatar a história e a magia que ali existiu, passado, Uhum. e a gente resgata. A Índia não. A Índia, você está vivenciando, você está vibrando a energia da espiritualidade viva. É diferente. Tem um plus aí dentro das energias, né? Uma coisa é você ver templos magníficos, lindos, mas que já foram no passado usados como fonte da espiritualidade, que é também uma experiência incrível, maravilhosa. Outra é você sentir o povo pessoa como você vibrando e estando naquela energia,
né? Então é. Cláudia, seria bom falar sobre vestuário para o salar. Em média, quantos dólares levar para se gastar por dia? Ó, Lu, é uma boa pergunta. Olha, a gente vai, inclusive, ter mais reuniões com vocês para dar mais detalhes, né? Porque vocês saem daqui com ah, todas as informações bem preparados para que a viagem seja um sucesso. Porém, assim, a gente sugere levar mais ou menos uns 500 dólares, mais ou menos, para as refeições. Não que lá depende do local, por exemplo, Rishikesh é muito barato. Você, por 8 dólares, 10 dólares, tem uma refeição. Dependendo se você janta nos hotéis, por volta de 20 e poucos dólares por dia, almoço por volta de 15, 17 dólares. Então, em média, mais ou menos uns 500 por aí para refeições. O café da manhã, ele é muito bom, incluído, né, todos os dias. E as vestimentas. E assim, claro, para gastar lá, comprar as coisinhas, porque você acaba comprando mesmo, tem jeito. A gente fala para ter uma reserva, mais ou menos, de mais uns 500 dólares, depende da pessoa. E para isso, depois a gente vai dar as dicas dos cartões, o C6, o, como é que chama? No, tem o Nômade, tem o Wise, acho que é o Wise que chama. Então a gente. Wise, né? Oi? É o Wise? Wise mesmo. É. Isso, que tem um imposto menor, as taxas são menores, então, tipo 1,5%, alguma coisa assim, enquanto o cartão que a gente usa, né, o Mastercard, o Visa, aqui eles cobram 6, não, acho que hoje é menos, deve ser uns 4%, mas, ou seja, é bem melhor esses outros cartões. Então, a gente fala de visto, porque precisa de visto, mas hoje é online. As vestimentas, roupa mais assim, confortável possível, mas sempre com manguinha, sempre tampando, né, o decote, Isso, né? é, essas coisas, né? Vocês vão ficar doidas com o preço das roupas indianas. É Uhum. assim, é muito barato, muito barato. Eu falei, eu não preciso de mais roupa, mas você não resiste, porque é muito barato. Então você enche a, a mala de roupa indiana. Então, isso é uma coisa também, né? Não precisa levar tanta roupa na mala, Aham. porque chegando lá tem assim uma variedade de roupa, de cores e muito em conta mesmo, né? Blusa, essa que eu tô usando, eu comprei lá, ó. Na época, eu acho que eu paguei R$ 5, se a gente fizer a conversão, foi R$ 5. Calça, né? Então é muito barato as roupas lá. Aquela época acho que o câmbio estava um pouquinho melhor, né? Hoje o câmbio está um Tá, pouquinho o mais alto. câmbio tá. Mas mesmo assim, as pashminas, nossa, uma mais linda que a outra, as estátuas, nossa, é muito gostoso, sim, fazer comprinha. Ô, Lucila, quanto à carteirinha de vacinação, né, da outra vez eu fui para a Índia e tal, continua valendo, eu preciso ir de novo no aeroporto validar essa carteirinha ou não? Não, não. Quem tomou a febre amarela, ela é válida para a vida inteira. Se você tem a carteirinha, ótimo. Está escrito for life, tem para a vida inteira. Se não, entra no aplicativo, né, acho que é do Gov, não lembro exatamente aonde. Mas aí eles têm os dados, colocando lá, você pede a segunda via, né, da carteirinha e eles mandam online.
Ah, Ah, que legal, então. E Obrigada. seguro de vida? Tem incluso, não? Sim, está incluído, sim. É um seguro muito bom que funciona. A gente trabalha há muitos anos com ele. É, por exemplo, assistência médica. é, se for o caso, pode chamar o médico no próprio hotel. É umas facilidades. E o seguro, ele tem um acompanhamento diário da onde vocês estão, tá? Porque a gente passa para eles isso. Então, a Tânia, por exemplo, que vai ser a tour leader, ela vai receber no celular dela, todos os dias, uma mensagem do seguro. E aí, tá tudo bem? Como é que tá o grupo? Me responda para a gente dar continuidade. Então, existe esse acompanhamento de verdade aí para qualquer problema, né, que possa ocorrer. Ok. é, o apoio que a Raito oferece nas viagens é fenomenal, né? Nisso vocês podem ficar tranquilas. Já viajei com a Lua bastante vezes e tudo que você precisa, que acontece. A Lucila, ela fica, eu acho que antenada 24 horas no que está acontecendo, porque manda para ela na hora ela responde, na hora ela resolve. Então, assim, já viajei com muitas operadoras, mas o apoio, o carinho e a atenção que a Lucila ela tem com todos os componentes da nossa teia é muito legal. Então, vocês podem Obrigada. ficar tranquilas a respeito desse apoio, que é muito precioso. Nós temos uma equipe muito boa, sim, e o nosso lema é realmente realizar sonhos. Então, é isso que nos move. Vocês Obrigada, Tânia. é uma é uma viagem que assim a gente está planejando com muito carinho. Eu tô pensando nessa viagem em cada detalhe, em cada rito, em cada iniciação, porque é uma viagem que vai marcar o início, o reinício, né, a volta da Casa de Bruxa nas viagens internacionais. Então, eu vou voltar a fazer o que a gente fazia antes da pandemia, que é uma viagem por ano internacional. A de 2025 é Índia, 2026 eu ainda vou sentar com a Lucila para a gente conversar sobre 2026, 27, mas voltar com as viagens internacionais. Então eu estou preparando essa viagem para a Índia assim, com muito cuidado, com muito carinho, com muita dedicação, para que vocês tenham o apoio da viagem, a experiência turística aqui, né, numa viagem, mas que vocês tenham e vocês levem para casa de vocês o conhecimento do hinduísmo, o conhecimento dos deuses que envolve o hinduísmo, como ocorrem as conexões com esses deuses, as gratidões com esses deuses. Então, eu tenho certeza que serão dias maravilhosos. Tudo bem. E qualquer dúvida, gente, se vocês não lembrarem agora, lembrarem depois, é só pedir para nossa equipe, a gente vai respondendo, e vão ter outras reuniões, para mais informações, então. Gratidão a todos. Vamos encerrar então, né? Namastê, Namastê! a um de vocês. Que o Deus que está em mim cumprimente o Deus que está em ti, e assim possamos dar as mãos e caminhar nesse caminho.
tá? Eu vou estar supinto essa nossa reunião, vou estar colocando no grupo para que vocês assistam novamente e tanto na parte das vivências quanto nas partes turísticas, né? Entrar em contato com a Raito ou comigo, terei o maior prazer de esclarecer qualquer dúvida que surgir, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Tânia. Foi um prazer. Beijo. Beijo. Tchau.